Eu acho que os cadernos têm uma função terapêutica. Você lembra antigamente que as pessoas tinham um diário, né? Principalmente aí as meninas, né? Garotas tinham o diário onde elas escreviam ali sobre os sentimentos delas, então sobre os sonhos. E eu acho que de fato, os cadernos têm uma função terapêutica, né? Tem uma função ali de aliviar um pouco a pressão da nossa mente, das nossas ideias. E é muito bom a gente ter cadernos e ir escrevendo. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, né? Eu estava escrevendo aqui no meu caderninho. Esse caderninho aqui eu coloquei como caderno para empreender. E aí eu vou anotando aqui as ideias que eu vou tendo a partir de conteúdos que eu vou aprendendo em livros, né, em vídeos que eu assisto, e isso tem me ajudado muito porque a minha mente é muito acelerada, eu sou criativa, então eu tenho muitas ideias assim explodindo na cabeça, e eu percebi que, olha só, esse caderninho aqui, eu ficar escrevendo, né, eu tenho outros caderninhos estilo esse aqui, eu ficar escrevendo me ajudou muito a desenvolver a minha criatividade, né, a aguçar ela, aprimorar ela. Então, o caderno, ele não só tem esse efeito terapêutico aí de dar um respiro, um alívio para a mente, né, mas ele também pode te estimular a ser uma pessoa mais criativa. E no nosso dia a dia, para a gente resolver os nossos problemas pessoais, os nossos problemas emocionais, os nossos problemas no geral da vida adulta, a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio, né? A gente precisa que o nosso interior esteja de bem para que a gente possa encontrar as melhores soluções. E a gente precisa usar da criatividade também para poder desenvolver novos resultados, né, nessas soluções. Porque senão a nossa vida se torna monótona, se torna uma vida insossa, uma vida sem graça. E então eu aconselho muito você, principalmente você que parou totalmente de estudar, né? Recentemente eu voltei a estudar, então eu acho que está muito aflorado em mim toda essa questão de lidar com os cadernos, né? Com as canetas, olha aqui, ó, as canetas, né? Acabei até comprando canetas novas, canetas coloridas, marca-textos novos. Então, uma coisa foi levando a outra e foi aflorando. E eu comecei a perceber o quanto é terapêutico também você ter esse contato com os cadernos, sabe? Você ter esse contato, assim, com toda a parte de papelaria, né? Eu já tinha uma inclinação para isso, mas depois que eu voltei a estudar e comecei a ter mais contato, eu me senti assim muito bem, gente, muito bem mesmo. E os cadernos em especial, eu gosto muito de colocar aqui perguntas, né? Porque isso força a minha mente a trazer porque isso força a minha mente a trazer respostas, né? Perguntas requerem respostas. Então, o que que eu faço? Eu coloco perguntas, eu coloco ideias mesmo e começo a desenvolver elas ali em formato de, de esquemas, né? De mapa mental, vou puxando assim algumas outras palavras relacionadas, né? Então, assim, quando eu escrevo, eu me sinto realmente num ambiente como se fosse um laboratório, sabe? Quando você está num laboratório assim criativo, um laboratório que você está desenvolvendo fórmulas e está desenvolvendo produtos e está desenvolvendo ali coisas diferentes, esse é o laboratório da nossa mente, né? Então, guardar tudo pra gente não é tão bom. Ainda mais se você é uma pessoa reservada, assim como eu, não é muito bom a gente guardar. Então, assim, se você tem essa dificuldade de verbalizar, de colocar para fora, os livros, os cadernos são uma grande opção, né? Os livros também, se você gosta de ler, é bacana você
retomar, caso você tenha parado, esse contato com o papel, com o livro, com a leitura, né? E você mergulhar ali e depois é legal você fazer um resumo no caderno. Porque não só fixa aquele conteúdo que você aprendeu na sua cabeça, como também você consegue fazer novas associações com outras coisas, assim, sabe? Da sua experiência, da sua vivência, né? E assim, gente, é maravilhoso, porque quanto mais você escreve, mais você quer escrever, quanto mais você usa o caderno como essa ferramenta, assim, sabe? Que é uma ferramental. Quanto mais você usa o caderno como uma ferramenta auxiliar, porque o caderno é isso, uma ferramenta auxiliar da sua mente, né? Você vê os benefícios de escrever. E é muito diferente de você mexer com uma tela, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo. E aí eu indiquei para ele fazer alguns exercícios de passatempo, alguns jogos como Sudoku, como caça-palavras, como palavras cruzadas. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que eu voltei a fazer tudo isso. E aí ele falou, ah, não, eu faço no meu tablet, eu não acho mais prático, que, enfim, deu algumas motivações para ele não usar o papel, né? E aí eu fiquei pensando como a gente é diferente, né? Como as pessoas são diferentes, porque para mim o papel é uma conexão assim, gente, de outro mundo. Não tem nem como eu descrever. Eu me sinto muito bem lidando com papel, rabiscando, escrevendo, anotando, pintando. Então eu tenho essa conexão já com o papel que me faz gostar muito de fazer isso aqui, sabe? De ficar rabiscando, de colocar meus pensamentos aqui, de colocar as minhas ideias aqui. É muito bom. Infelizmente, a gente ultimamente está tendo cada vez menos tempo, né? Para lidar com papel, para escrever e tudo mais, porque querendo ou não requer tempo. Mas eu achei muito curioso que em meio a essa alta da tecnologia, né, e toda a informação com uma velocidade cada vez maior, eu comecei a estudar para concurso e aí eu vi uma aula de como reter as informações na memória e lá o professor neurocientista ele comentava que um dos modos mais efetivos, né, é você tentar se lembrar e fazer resumos. Resumos, você usa o caderno e uma caneta ou um lápis. Ou seja, escrever ainda é uma das habilidades assim essenciais para manter o seu cérebro ativo, para manter o seu cérebro saudável. E infelizmente as pessoas não se dão conta disso, elas banalizam a escrita, elas banalizam o papel, a caneta, mas assim, uma habilidade importantíssima de a gente manter, de a gente cultivar, né? Até para realmente curar questões da mente, né? Para curar devaneios da nossa mente, para a gente ter esse contato terapêutico mesmo, para a gente despojar as ideias, despejar o sofrimento muitas vezes que a pessoa não consegue externalizar ali verbalizando, ela consegue externalizar escrevendo. Então eu acredito sim na função terapêutica do caderno, eu acredito que se você escrever, você vai se sentir melhor, é algo que vai te trazer benefícios, que vai sempre te fazer progredir. Escrever é muito bom, sabe? Até às vezes aquele hábitozinho que a gente perdeu de fazer a listinha ali de compras de casa, sabe? De levar uma cadernetinha na bolsa, na mochila, para fazer anotações. Gente, isso é importante sim, é que a gente não está atento aos mínimos detalhes, mas eles fazem diferença sim. Então, eu sou uma apaixonada por cadernos, por artigos de papelaria, sou até suspeita para estar fazendo esse vídeo, mas eu acredito que se você chegou até aqui, você também é, então estamos juntos nessa, tá bom? Você gostou desse tipo de vídeo? Então vou deixar aqui um outro vídeo relacionado e eu te encontro lá. Tchau, tchau!